Olá pessoal, tudo bem? Pô, que prazerzaço estar aqui mais uma vez com vocês e eu, professor Renato Baggio, nessa parceria com a Prova Concursos, trazendo para você o inglês que cai na prova, né? O inglês que cai na prova, que é esse programa semanal, é um programa semanal, então sabe Deus se tem alguém aí nos conhecendo hoje, né? A gente já está no nosso programa de número 37, olha que bacana, então estamos bem dizendo, na 37ª semana de programa já, falando o que? Das bancas, das principais bancas. Existem bancas mais difíceis, mas eu posso te afirmar o seguinte, na língua inglesa, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Inglês que cai na prova, as provas têm sido bastante exigentes, tanto na questão do nível médio, quanto nível superior. Concursos de nível médio e concursos de nível superior. Bronca total, a gente vem falando disso há muito tempo, mas qual que é a vantagem, né? Qual que é esse presente que o Aprova Concursos faz juntamente comigo para você? Eu sei o que cai na tua prova, eu trabalho com isso há muito tempo. E eu sei o que as bancas cobram. Então eu tô aqui para te mostrar. E ó, quem acompanha o nosso programa sabe que não é mais do mesmo, não. Não é mais um programinha para falar sempre o que todo mundo fala. Aqui a gente consegue trazer um grande diferencial. A cada aula, reforçando coisas importantes que são recorrentes nas provas e trazendo coisas novas para você, como é o caso de hoje. Na aula de hoje eu vou corrigir uma questão, a gente aqui faz uma leitura de um pedaço do texto, e eu vou corrigir uma questão da VUNESP, a banca VUNESP, que foi para um concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, um trechinho do texto, é um texto que era para a área de técnica, de finanças, então aqui são uns termozinhos da área da computação, mas é um texto mais tranquilo. Porém, a pergunta bruta, meu Deus, você não tem noção. Como? Esse nosso encontro breve, nosso encontro de hoje é breve, não deve passar muito dos 10 minutinhos. Você vai ver o quanto de conhecimento eu vou te agregar e como uma palavra que pode você pensar que ela tem um significado único, como o nosso examinador aqui, cara, ele foi muito violento, ele foi muito na ferida. Eu vou te mostrar hoje como conjunções são cobradas num outro nível, cara, num outro patamar. Hoje a gente vai, como diz em inglês, né? Raise the bar, a gente vai erguer o nível, tá bom? Olha só, VUNESP, é claro que é assim, ó, então eu vou te explicar. Esse era um texto cujo título tá aqui, tá? To troubleshoot hardware problems. E aqui a gente tem um termo que a gente já viu nos nossos computadores, né? Já apareceu uma mensagenzinha com a palavra troubleshoot. Sabe o que é troubleshoot? Poxa, shoot é atirar. Trouble é problema, atirar no problema. Olha, até que dá para pensar assim. Troubleshoot é o verbo solucionar. Então, atirar no problema é você eliminar o problema? Pode ser. Então, to troubleshoot hardware problems, lembrando que no inglês a gente segue o nosso macete da garota bonita, lembra? Todo mundo sabe falar garota bonita em inglês. Beautiful girl, certo? E graças a esse macete que a gente mostrou há muito tempo atrás, aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Por isso que eu leio de lá pra cá. Aí eu falo o quê? Garota bonita. O adjetivo vem sempre na frente do meu substantivo, né? Só que qualquer coisa pode ser um adjetivo. Qualquer coisa pode ser um adjetivo. Aqui no nosso título, a palavra hardware é um adjetivo. Então olha como é que eu faço a leitura deste título aqui, tá? Solucionar, esse to aqui é chamado de to infinitivo, então ele deixa o verbo que vem depois do infinitivo, isso mesmo. Troubleshoot aqui está sendo usado como verbo e ele diz solucionar problemas de hardware. Então aqui, ó, a palavra hardware define que tipo de problemas são. Logo, a palavra hardware é um adjetivo nesse título aqui. Olha que sensacional, quanto conhecimento bruto. Coisas que quem nos acompanha já vê isso conosco há algum tempo. Então, muito importante, o macete da garota bonita sempre arrasando, sempre ajudando a gente a traduzir da maneira correta, lembrando que nós não fazemos uma tradução ao pé da letra. A gente não faz isso, tá? Agora, vamos lá. Esse texto falava do seguinte, tá, queridos? É assim, ó, esse texto, ele tinha esse título, né? Ele tem esse título, resolver, solucionar problemas de hardware, e ele ia colocando em vários itens, 1, 2, 3, 4, 5, até o 7, sugestões para você resolver problemas de hardware. Hardware é a parte que envolve o aspecto físico do seu computador. Então é a parte do maquinário mesmo, as partes que compõem o seu computador. Software são os programas ali instalados, certo? E eu trouxe para vocês a parte relevante, né, pertinente à questão que a gente vai resolver, que são os itens 6 e 7. Então vamos para o item 6. Você nota aqui, ó, que eu eliminei a parte anterior do texto porque por hora não nos interessa, né? Ele diz assim, ó:
If you are comfortable, open your computer's case, shut down your computer, unplug the power, and open your computer's case. Remove and reconnect all cables. Remove and reconnect all cards inside your computer, including your computer's memory chips. Reassemble your computer before attempting to start it again. Cara, esse finalzinho desse trecho aqui tem muita coisa que eu quero te mostrar. Então vamos lá. Primeira coisa que você nota é que no português, e quem está se preparando para o concurso tem que saber português, a gente só usa a letra M antes de P e B. Lembra dessa regrinha? No português se usa M antes de P e B. Você logo nota pela palavra comfortable que no inglês não é assim. Eu estou usando o M na frente do F, o que reforça mais uma vez aquela questão de que eu não posso ficar emprestando conceitos ou regras de uma língua para outra. Legal. Agora, daqui para frente no nosso texto, você nota a presença desses prefixos aqui, né? Reconnect, remove nem tanto, né? Pode ser, né? Porque move é mover, então remover, né? Mas veja, reassemble. Né? O meu nome tem esse prefixo também, Renato. E eu fui ao livro dos nomes, dar uma olhada no que é o significado do meu nome, e é justamente isso. Nato é nascido. Né? Então, neonato é um novo nascido, não é verdade? Quando a gente tem lá, por exemplo, filhotinhos de rato, a gente chama aquele bem pequenininho de neonato. Então, nato é nascido. O que é Renato, que é o meu nome? É renascido mesmo. É renascido. Não. Então o que acontece? Esse prefixo é igual no inglês e no português. Agora eu posso usar assim, mas é porque também tem a mesma função no inglês. E aí, olha só, eu tenho aqui a palavra assemble, que é montar. Reassemble é você montar de novo. Connect é conectar. Reconnect é reconectar. Então, remover, reconectar, remontar. É isso. Então, às vezes, sim, uma coisinha pode ser comum às duas línguas, como o prefixo RE. Legal. A gente também tem aqui uma coisa que a gente menciona muito, que é o quê? Olha este ING. O ING, aliás, na maior parte das vezes, não é gerúndio. Não é o que está acontecendo, como vários cursos aqui no Brasil ficam ensinando. O cara sai do curso com uma visão deturpada e errada, achando que tudo que tem ING é o que está acontecendo, fazendo, lendo, estudando. Não! A gente aprendeu, entre outras coisas, uma coisinha que cai muito nas provas de concurso, aliás, muito nos textos, que é o quê? Toda vez que eu tiver um verbo, o verbo attempt é tentar. Toda vez que eu tiver um verbo imediatamente após uma preposição, mas é do lado mesmo, eu sou obrigado a colocar ING, e esse ING não é nada que está acontecendo. Vamos traduzir esse trechinho, porque tem mais ainda, olha só. Se você está confortável em abrir, não é abrindo, tá? Em abrir o case, ou seja, a caixa lá do seu computador, esse apóstrofo S indica posse. O case do computador, tá? Case é a caixa, a gente chama aqui de CPU, é onde está todos os componentes do seu computador. Se você está confortável em abri-lo, ele diz assim, desligue o seu computador, desplugue, né, tire da tomada, né, da energia, e abra o case do seu computador. Remova e reconecte todos os cabos. Então, lembra, ele está ensinando você a solucionar um problema. Parou de funcionar. Se você tiver vontade em abrir tudo, é para remover e reconectar todos os cabos, né? Ele vai dando essa sugestão. Remova e reconecte todos os cartões dentro do seu computador, incluindo os chips de memória do seu computador. Olha só que lindo macete da garota bonita. Vamos retomar? Aqui, opa, o que é isso? Aqui eu estou falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Pois bem, aqui eu estou falando de chips. É chip de computador. E o que vem na frente indica que tipo de chip é. Então olha que interessante, aqui eu tenho mais de um adjetivo. E aí o que eu faço? Seguindo o princípio da garota bonita, em que eu leio de lá para cá, eu vou buscar o meu substantivo e volto lendo, né? Garota bonita. O que eu fiz aqui, Aqui eu estou falando de chip, eu fui buscar o meu substantivo e volto lendo as características dele. Então, incluindo os chips de memória do seu computador. Aí ele diz, remonte o seu computador antes de tentar iniciar ele novamente. Iniciá-lo. Iniciar ele quem? Quem é esse it? Ora, é o computador. O pronome it é um cara que cai muito, e a gente já mencionou em outras aulas, ele pode significar qualquer coisa. Então vamos reforçar? O it, como alguns acham, não é isto, este, esta. Porque isto, este, esta, estes, estas, aqueles, aquelas, são pronomes demonstrativos. This, that,
those. O it não é isso. Aliás, o it é o cara que mais cai nos concursos, justamente porque ele não tem tradução. Ele não tem tradução. Ele poderá substituir, para eu não ter que ficar repetindo de novo, substituir qualquer coisa no singular no texto. Qualquer coisa. Olha o meu texto, o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, vamos de novo? Vamos de novo? Remonte o seu computador antes de tentar iniciar ele. De novo. Ele quem? Ah, o computador. Pois é. Então, nesta frase, neste texto, o it se refere ao computador. Para a gente terminar, ele diz assim, que é o item que nos interessa para a nossa questão. If your computer still doesn't start, your motherboard, processor, memory or graphics card may have developed a problem. While failed hardware can be frustrating, your documents, pictures and emails should be safe and will be there when your computer is fixed. Bem legal, a fonte do texto, que lindo. Ele está dizendo o seguinte, ó, e é a partir desta frase aqui que nos interessa para a nossa questão. Ele diz, se o seu computador ainda não iniciar, sua placa-mãe, processador, memória ou cartão de gráfico pode ter desenvolvido um problema. O may é um verbo modal que cai muito em textos de língua inglesa e, embora ele tenha vários usos, o que mais cai, o uso que ele mais é utilizado, né? O que ele mais indica, ele tira a certeza da frase. Ele dá um grau de incerteza à frase. Ele é esse pode, não de, você pode sair. Não é um pode de permissão, embora ele possa indicar isso também. Mas ele é muito usado, aliás, 90% ele é usado no sentido de algo assim, pode acontecer. Pode chover hoje. Então, esse é o uso mais comum dele, né? Vamos imaginar que a gente diga o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, ó. Pode chover hoje. It may rain today, tá vendo? O may é usado muito nesse sentido, ó. Pode chover hoje. Esse pode de probabilidade, sabe? É isso. Então, ele tira a certeza da frase. Legal, tá aqui. E aí, vem a frase, essa frase aqui, que vai ser exigida no nosso exercício. Então, antes de eu traduzir ela, vamos dar uma olhadinha no exercício? Olha só. Ele fala, na parte do item 7 do texto, in the excerpt of item 7 of the text, tudo em inglês, tá vendo? Aí ele repete aquela frase. Ó, ele diz assim, ó, a palavra while pode ser corretamente substituída pelo quê? Caraca, caramba, a nossa banca VUNESP trabalhando com vocabulário cobrado na questão. Bruto demais. Mas aí, a tendência é que a pessoa traduza assim essa frase. Dá uma olhada. Bom, vamos voltar aqui para o texto, daí a gente lê tudo, tá bom? Olha como é que é a tendência que a pessoa traduz. Ela vem traduzindo aqui, ó, tá? Se o seu computador ainda não iniciar, a sua placa-mãe, o seu processador, a memória ou o cartão de gráficos, ó que legal, macete da garota bonita, podem ter desenvolvido um problema. While, o cara lembra lá, ele fala assim, while quer dizer enquanto. Beleza. Enquanto falha de hardware pode ser frustrante, ó, frustrating, tem ing, mas é um adjetivo, hein? Ó, enquanto ele pode ser frustrante, seus documentos, fotos e e-mail devem estar seguros e estarão lá quando o seu computador for consertado. Bom, cara, esse texto é muito rico, pelo amor de Deus, eu adoro isso aqui. Primeiro, muita gente aprende que should significa deveria. Porque eles nos cursinhos de inglês é usado para indicar conselho. Você deveria estudar mais. You should study more. Verdade, ele é muito usado para indicar conselho, mas ele também é o verbo deve. Deve no sentido de probabilidade, né? Então o que acontece? Ou de necessidade, né? Você deve estudar mais. Ele não é só deveria. Então há muito tempo eu venho dizendo aqui que tradução ao pé da letra ou achar que uma palavra em inglês tem apenas um significado é um erro. Então, primeiro ponto, neste caso, esse should significa deve e não deveria. Esse frustrating tem ing, mas ele é, na verdade, um adjetivo. Então, eu traduzi ele não como frustrando, mas frustrante. E faz muito tempo que eu digo, a maior parte dos INGs que você encontrar na tua vida no inglês, em texto, na fala que você ouve, não é o que está acontecendo. O ING sendo usado para gerúndio é a menor porcentagem dos casos, tá? 75% ou mais dos INGs que você encontrar na tua vida não é o que está acontecendo. E a gente tem visto isso de maneira recorrente nas nossas aulas. Legal. Mas o que acontece? A pessoa deve ter traduzido o while como enquanto. E quando você olha para ele e fala assim, enquanto falha de hardware pode ser frustrante,
os seus documentos, fotos e e-mail devem estar seguros e estarão lá quando o seu computador for consertado. Ou seja, se você tentou tudo que o texto pediu, né, para você consertar o seu computador e não funcionou, relaxa, pode ser um problema de hardware, mas vai estar salvo dentro da sua máquina. E isso é bem verdade, tá? Mesmo que você... Eu estava conversando com um delegado de polícia e eu falei, cara, se eu formatar minha máquina inteira, apaga-se tudo? Ele falou, não. É por isso que em operação policial a gente recolhe a máquina. Tem como resgatar os dados que estavam gravados, mesmo que você formate a sua máquina. Eu falei, então tá. Então se eu quero eliminar tudo da minha máquina, mas tudo mesmo, não deixar nenhum rastro, como que eu faço? Tava criando hipóteses, né? Ele falou assim pra mim, jogue gasolina e taque fogo e veja a placa e tudo do teu computador derreter. Senão a gente consegue buscar informação. Sensacional! Significa que não passa impune. Gosto muito disso. Então o que acontece? Olha só, aqui você olhou ali, você olhou a frase, você traduziu ela dessa maneira, enquanto problemas, né, falhas de hardware podem ser frustrantes, e aí, na verdade, ele pede um sinônimo para while. Mas se você olhar aqui, não tem nenhum enquanto. Não tem nenhum enquanto. A gente tem a palavra embora, né? Although significa embora, porém, todavia, contudo, né? A gente tem a palavra quando, a gente tem a palavra whenever. Whenever. Whenever significa sempre que, durante e juntamente com. Along é juntamente com. E aí, qual é a bucha, velho? A bucha é isso. A VUNESP quer que você saiba que as palavras têm mais de um significado. E no contexto daquela frase, while fica melhor traduzido não como quando. O problema está aqui, queridos. Na verdade, a palavra while nesse texto significa embora. Embora falhas de hardware possam ser frustrantes, os seus documentos e tudo mais devem estar seguros dentro da máquina. É isso. E se significa embora, a melhor opção, letra A. É isso mesmo. Então veja que sensacional e que difícil. Parece tudo muito tranquilinho, o texto nem foi tão rebuscado, eu entendi. Mas daí vem uma questão dessa bruta cobrando vocabulário, claro, inserido dentro de um contexto. Mas é por isso que o nosso programa ajuda muito, porque eu estou sempre aqui ajudando você a vislumbrar outros significados a partir de contextos e tudo mais. E embora a gente faça uma tradução aqui, você sabe que não é uma tradução ao pé da letra, porque eu abomino isso. É uma tradução voltada para o contexto daquela frase. Eu espero que tenha sido mais uma vez enriquecedor. Nos acompanhe, compartilhe, enfim, as suas visualizações, os seus comentários, os pedidos. Tem recebido pedidos. Obrigado. Obrigado pelo carinho nas redes sociais. O pessoal, a partir daqui, me acha lá no Facebook, manda mensagem, manda solicitação, pede material. Eu procuro atender todo mundo na medida do possível, porque não tem alguém fazendo isso por mim, sou eu mesmo que atendo, que respondo você. E às vezes é muita gente, né? Eu demoro um pouquinho, mas tem sido demais o carinho de vocês. Muito obrigado, tá? Nos acompanhe. Eu sei o que cai na tua prova e você sabe que eu sei, né? A gente não tá de balela, aqui é conteúdo bruto e eu tô aqui para isso. E dependendo das suas visualizações, a sua interação, os seus comentários, esse programa irá continuar existindo. Então espero ver vocês no nosso próximo vídeo. Na próxima aula eu vou fazer um vídeo da Funiversa. Cara, próxima aula vai ser bruta também, da Funiversa. Te vejo no próximo programa. I see you. Bye. Até lá.